Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa desta semana. Connosco temos hoje Vladimir Feliz, que foi vereador da Câmara do Porto entre 2007 e 2013, tendo sido vice-presidente da autarquia nos últimos 2 anos desse período. E que agora pretende regressar aos passos do concelho, mas para liderar a segunda maior cidade portuguesa. Apontado por Rui Rio como um homem confiável que conhece bem a cidade e a Câmara do Porto, o engenheiro de 47 anos irá explicar os seus objetivos numa entrevista conduzida por mim, Leonardo Ralha, e pelo jornalista António Freitas de Sousa. Boa tarde, engenheiro Vladimir Feliz, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sendo certo que se candidata para trazer mudança à cidade, reconhece alguma ou algumas áreas em que o Porto esteja melhor do que estava há 8 anos? Muito boa tarde e obrigado por esta oportunidade. Acima de tudo, dizer que o Porto precisa de retomar a sua dinâmica transformadora, empreendedora e reformadora que foi perdendo ao longo dos últimos 8 anos. O Porto acomodou-se, perdeu oportunidades e tendo partido de uma base instalada muito segura e robusta, com contas em ordem, com casa arrumada, com uma dinâmica económica de médio e longo prazo muito interessante, onde vinha de um reconhecimento como melhor destino turístico em 2012, o Porto não soube aproveitar o momento para ser disruptivo, para se transformar e para ocupar o seu lugar, um lugar que sempre foi seu, de farol da região e do país em muitas áreas de transformação. E essas áreas são diversas, no relacionamento com o cidadão, onde o Porto foi pioneiro na altura do primeiro mandato de Rui Rio, quando transformou claramente o relacionamento com o cidadão, com a criação do gabinete do município, em que num único ponto de atendimento se entrou todos os serviços da cidade. Estamos a falar em 2004, portanto há muito tempo atrás, onde ainda hoje se discute muitas vezes modelos de relacionamento com o cidadão, e onde toda essa lógica de relacionamento transformador evoluiu também para a lógica digital, já nos últimos mandatos de Rui Rio, onde eu tive o prazer de colaborar, como seja o balcão de atendimento virtual ou o call center do município. E tudo isto assenta em eixos muito sólidos da cidade. As prioridades, bem nos lembramos, era a reabilitação da Baixa, a coesão social e a mobilidade, e uma coesão que não se faz só por atirar dinheiro para os problemas, mas por criar uma lógica sustentada e de longo prazo. E é isso que hoje sentimos que falta ao Porto, naquilo que é a reabilitação de outras áreas da cidade, que estagnou e não criou a dinâmica e a velocidade de cruzeiro que precisava, na questão da coesão social, onde assistimos, mesmo no período pré-pandémico, ao regresso dos sem-abrigo e da toxicodependência às ruas da cidade, na questão da mobilidade, onde o Porto, por exemplo, foi reconhecido este ano pelo estudo da TomTom como a pior cidade da Península Ibérica em termos de mobilidade. E quando este era um problema já resolvido, sentimos que é muito importante voltar para criar um Porto mais amigo dos portuenses, mais fácil para quem cá vive e mais orientado àqueles que cá vivem, porque só uma cidade que é boa para viver, é boa para estudar, é boa para trabalhar, é boa para investir ou para visitar. E não encontra nada que possa aproveitar, caso seja eleito, destes últimos 2 mandatos de Rui Moreira? Eu aproveitarei sempre tudo, é a minha forma de estar na vida. Aliás, eu acho que aqui o que se tentou nestes últimos 8 anos foi reescrever a história. E se há coisa que eu faço a todos os sítios onde chego, nomeadamente na minha vida profissional, é pegar no que está feito e construir em cima disso e acrescentar valor ao que está feito. E, portanto, esse é o desafio que temos. O Porto é uma cidade magnífica, de há muitas décadas atrás, não é de agora. É uma cidade onde nós, portuenses, adoramos viver e, portanto, que eu aproveitarei muito daquilo que está feito. Aquilo que lhe digo é que o que está feito hoje podia ter sido muito mais e melhor e muito mais transformador e afirmador do Porto e naquilo que são as verdadeiras necessidades e especificidades dos portuenses. Isto é, nós construímos um Porto muito voltado para fora e essa dinâmica turística foi mantida e dinamizada e cresceu, obviamente, mas esquecemos de olhar para os que cá estão e nós temos que evitar, sendo o turismo determinante para o futuro da cidade e do país, temos que diversificar essa oferta, não podemos depender unicamente deste setor
e temos que olhar para o turismo de forma a que os portuenses o revejam como algo positivo para a cidade, para evitarmos o que aconteceu noutras cidades, como Florença, como Barcelona, onde o turismo passou a ser visto pelos locais como algo negativo, que era intrusivo nas suas vidas. Portanto, temos que equilibrar, temos que regular para que todos tenhamos uma vida mais harmoniosa e mais qualidade de vida na cidade. Falando em locais, o Porto perde população desde os anos 80. É um fenómeno reversível ou é inelutável que assim continue a acontecer? É um desafio que temos, é um desafio tremendo, isso é verdade. O Porto tem perdido população, tem muito a ver também com a sua limitação geográfica em termos de território, mas há aqui um grande desafio que o próximo executivo camarário terá, que é o de reter os jovens portuenses, que hoje, quando procuram casa, têm que sair do Porto, e reter a classe média, construindo aqui, encontrando soluções de habitação a custo controlado. Nós assistimos a um fenómeno muito curioso no Porto. Nós, nos últimos anos, assistimos a uma densificação da cidade, com muita construção em altura, e assistimos, ao mesmo tempo, a uma diminuição da população, o que mostra que a cidade não está a ser construída verdadeiramente para os portuenses, mas sim para aqueles que por cá vão passando. Sentimos que hoje o Porto é também uma cidade de extremos, isto é, temos pessoas das classes médias muito desfavorecidas e pessoas das classes mais favorecidas. E, portanto, é importante encontrar aqui, no médio e longo prazo, soluções capazes de reter os jovens portuenses que querem sair de casa dos pais e iniciar a sua vida de forma independente e, ao mesmo tempo, conseguir reter a classe média que muitas vezes é empurrada para fora da cidade porque não tem soluções a custos suportáveis pelos portuenses e pelos trabalhadores portugueses, digamos assim. De alguma forma, isso seria um pouco, Sr. Engenheiro, a quadratura do círculo, não é? Uma vez que parece ser mais ou menos impraticável que o Porto seja ao mesmo tempo chamadora de gente jovem para o seu interior e, por outro, ser também chamadora do turismo. Eu sei que o Sr. Engenheiro tem razão nessa questão que colocou, de que os portuenses estavam, há um ano atrás, um pouco fartos do excesso de turismo, mas o certo é que, por outro lado, foi também o turismo, claramente, que de alguma forma salvou as finanças da região, não é? Sim, sem dúvida, eu disse isso mesmo. O turismo foi extremamente importante para enfrentarmos a crise de há uns anos atrás e esse deve continuar a ser um investimento da cidade, longe de estarmos contra algo que é transformador e um ativo importante da cidade. O que entendemos é que quando o turismo começa a ganhar tração e uma preponderância tal que é intrusivo na vida das pessoas, nós temos que encontrar mecanismos de regulação. E dou-lhe um exemplo muito simples. Neste período pandémico, nós assistimos ao abandono do centro da cidade, porque a procura do alojamento local e dos restaurantes e bares existentes no centro da cidade acabaram por esvaziar a cidade de forma natural. O que acontece é que essa oferta, que poderia ter uma dinâmica se estivesse, por exemplo, na mão de mais portuenses e menos de grandes fundos, que poderia, por exemplo, ser orientada para os estudantes universitários, que são uma população muito, muito significativa da cidade e, portanto, este fenómeno da pandemia obriga-nos a reconverter as cidades e nós temos que ter a agilidade suficiente para, daqui para a frente, neste e noutros momentos, conseguirmos ajudar os agentes económicos, nomeadamente aqueles que não têm tanta capacidade de investimento, aqueles que têm um investimento que recuperaram um prédio familiar e montaram um alojamento local, para que eles próprios possam facilmente colocar essa oferta junto da população estudantil ou de outra, de profissionais que se tenham que fixar aqui temporariamente. E, portanto, o modelo de gestão futuro exige, acima de tudo, atenção à cidade, atenção aos portuenses, atenção à regulação daquilo que é o construir cidade. A dinâmica, quando se está a construir, não pode ser travada e defendo isso em muitos momentos, mas há um momento em que percebemos que essa dinâmica está a ser intrusiva na vida das pessoas, na qualidade de vida de quem cá vive, e é importante tomar medidas para que essa mesma dinâmica turística não seja agressiva para os moradores da cidade. Claro, falou duas vezes, pelo menos, na questão
dos estudantes que vivem no Porto, oriundos, muitos deles do estrangeiro, muitos deles também vindos de outros locais do Norte, e a Universidade do Porto tem, de alguma maneira, feito um statement relativamente às startups e aos spin-offs oriundos da Universidade, de uma forma muito particular, nomeadamente nas áreas tecnológicas e digitais. Parece-lhe que era interessante utilizar, diga entre aspas, esta força, este dinamismo da academia numa lógica de cluster para a própria cidade? É fundamental. Eu diria que a universidade é um dos ativos fortes da cidade e, digamos, a Câmara e a cidade não podem viver de costas voltadas. A cidade tem que saber aproveitar o potencial da cidade e uma das nossas linhas de atuação forte será a capacitação da população. A capacitação da cidade, a capacitação da população, das novas gerações para as competências do futuro, da população ativa para estas mesmas competências de futuro, mas para a reconversão decorrente da alteração que o tecido económico sofrerá com esta questão pandémica. É preciso reconverter as pessoas possivelmente para a área dos cuidados, para a área da saúde, para a área do digital, no sentido de as reposicionar de setores que perderam tração, ao mesmo tempo trabalhar o envelhecimento ativo e trabalhar a rede de cuidados. Mas eu os cuidados irei mais à frente, voltava aqui à capacitação. Nesta capacitação é preciso aproveitar o potencial académico da cidade e pô-lo ao serviço dos portuenses e também usar esta capacidade como transacionável para exportar conhecimento, formarmos pessoas que possamos depois exportar para o mundo, ou reter cá muitas delas também. E, portanto, é importante subir aqui também a idade média de permanência na universidade. E com isto não digo prolongar a permanência dos estudantes normais, mas atrair a população ativa de volta à faculdade para que reforce as suas competências. E só assim podemos responder a um mundo cada vez mais ágil e mais exigente. Trabalhar a formação de banda larga numa base muito forte, nas ciências, nas engenharias, nas matemáticas, nas artes, nas tecnologias, e depois ir afunilando em função daquelas que são as necessidades do mercado, aquelas que são as aptidões das pessoas e os percursos profissionais das pessoas. Ao mesmo tempo, aproveitar a capacidade instalada na cidade que bem referia. Nós temos conhecimento instalado, temos escolas de referência na engenharia, na medicina, na arquitetura, e temos que apostar em verticais de especialização. E o cluster da saúde apresentou-se ao país como um cluster capaz de responder a situações de crise de forma eficaz. Já vinha da era pré-pandémica, a capacidade organizacional do sistema, as competências implementadas na cidade, na área da saúde, podem ser um dos faróis de referência para projetarmos o Porto no país e no mundo, e para isso é preciso ajudar a criar condições para que fixemos startups de grande valor acrescentado, que surjam não só da universidade, mas que possam também ser atraídas internacionalmente, quer pela fixação de empreendedores que encontram o Porto como local para se fixar, e os trabalhadores nómadas com a pandemia tornaram-se cada vez mais uma realidade e, portanto, hoje muitos destes empreendedores podem encontrar o local para morar onde se sentirem melhor, e nós não temos dúvida que o Porto é um local com enorme potencial para fixar quadros de alto valor acrescentado e entidades de alto valor acrescentado. Sinto também que estes pequenos investimentos, estes investimentos semente e estas startups podem ser, acima de tudo, bem mais, criar um efeito de arrasto maior do que muitas vezes os grandes investimentos que fixamos no país. E se conseguimos criar um ecossistema, não só no Porto, nós temos que olhar para o Porto como farol da região, que começa em Vila Real, que vai a Braga, Guimarães, Porto, Aveiro, Coimbra, e criar aqui um grande centro de conhecimento diversificado, com zonas de especialização muito fortes, que tirem o melhor de cada um, que trabalhem em rede e que projetem a região e o país para o mundo. Tenho algumas dúvidas que as pequenas cidades a norte e a leste do Porto o acompanhem nessa motivação, até porque eu recordo-lhe que as academias de cada uma destas cidades são
tremendamente concorrenciais entre umas e outras. Mas podemos ser complementares. Eu gosto de usar muito uma palavra que é a competição. E o Porto não se quer substituir a ninguém. O Porto quer trabalhar em rede porque, ao ocuparmos o espaço de outros, estamos a destruir valor nacional e regional. E se olharmos para a zona de Vila Real, com uma forte especialização na área do vinho, da agricultura, da tecnologia aplicada a estes setores, do Minho, nas escolas de engenharia, na nanotecnologia, no Porto, na saúde, nas engenharias, na arquitetura, em Coimbra também na medicina, Aveiro nas telecomunicações e eletrónica, não quer dizer que nós tenhamos que estar sempre juntos, mas podemos ter estratégias alinhadas de promoção e desenvolvimento de conhecimento que nos ajudem a criar este efeito de escala que muitas vezes falta ao tecido nacional para se afirmar no contexto global. E da minha parte é assim que eu sei trabalhar, habituei-me desde sempre na minha vida profissional a trabalhar em rede. Eu uso a palavra que um grande amigo meu usava, o Diogo Vasconcelos, que era: nós somos o que partilhamos. E eu acho que se os territórios souberem partilhar e competir, o efeito de escala que daqui pode surgir é muito mais forte para todos. E eu noto, eu digo, tenho reunido com muitas universidades, com muitas faculdades, com muitas forças vivas da cidade, que sentem também esta urgência. As crises muitas vezes trazem este sentimento de agregação e de trabalho em rede. Às vezes dividem-nos, mas muitas vezes unem-nos. E eu acho que as novas lideranças também, que olham não só para Portugal, mas para o mundo, nestas academias, vão nos ajudar a construir rede. Mas aqui o município é um facilitador, é um influenciador e é um promotor. Não se quer sobrepor àqueles que têm a sua autonomia. Queremos é ajudá-los a serem maiores. Falou em rede, colocava-lhe uma questão um pouco mais particular, que não tem nada a ver. Está confortável com o aumento da rede do metro do Porto que está previsto? E perguntava-lhe também que opinião tem sobre a nova ponte sobre o Douro que está a ser projetada, prevista, para ficar a uns poucos metros, não sei muito bem quantos, mas poucos, da Ponte da Rábida. Acima de tudo, eu acho que o Porto, e como eu disse no início da nossa conversa, o Porto tem um sistema de mobilidade que em muitas das suas vertentes está obsoleto, que não está orientado àquilo que as cidades contemporâneas exigem, acima de tudo naquilo que é a multimodalidade. O Porto é muito olhado do ponto de vista muito focado no metro e no autocarro, olha muito pouco para a mobilidade ativa, também por uma questão de geografia, mas para outras lógicas de mobilidade complementares aos sistemas centrais de mobilidade. A questão do metro é essencial que seja olhada não como uma rede única, mas de forma complementar à rede tradicional de autocarro, ao atual Metrobus que se vai falar e que muitas vezes me parece divergir daquilo que é o plano que existe para a rede metro, mas acima de tudo de formas de mobilidade mais sustentável, que passam pelas lógicas de sharing, de posse partilhada, que cada vez mais vemos por esse mundo fora, e tudo isto tem que ser visto de uma forma regulada, centralizada e inexistente num único ambiente de mobilidade na cidade. Nós olhamos, por exemplo, e os meus últimos anos foram muito olhados, muito voltados para esses temas. Nós olhamos, por exemplo, para dois modelos dispares. O modelo de Cascais, que foi centrado numa plataforma única de mobilidade, que concentra todos os verticais de mobilidade do território e oferece ao cidadão um mix que ele pode escolher em função das suas necessidades, do seu conforto, da sua conveniência, do tempo e das emissões produzidas nessa viagem. Olhamos para Lisboa, em que permitiu uma lógica mais liberal, em que os operadores, nomeadamente os complementares, se puderam instalar na cidade sem obedecer a um sistema único de mobilidade que fosse, digamos, convergente e multimodal e evitasse as redundâncias. E é isso que o Porto tem que olhar. O Porto tem que olhar para um sistema de mobilidade que olhe para a sua geografia, para a capilaridade da rede existente, porque nós temos sempre que olhar para o que existe para projetar o futuro,
e que crie as complementariedades necessárias à cidade. A mim parece-me que a zona ocidental, nomeadamente a zona do Campo Alegre, a zona que liga a Praça do Império à Praça da Galiza, para quem é do Porto conhece bem esta realidade, vai ficar possivelmente debilitado ao nível daquilo que é o serviço público de transporte. E a nova linha, do meu ponto de vista, e é uma situação que estamos a analisar, mas teremos aqui também alguns projetos de mobilidade alternativos para apresentar a breve prazo, é uma linha que serve muito mais Gaia do que serve o Porto. E entra no Porto numa zona já de si muito densificada, que, a meu ver, vai prejudicar o plano de expansão da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, por exemplo, que vai entrar num canal que eu tenho dúvidas digamos, do impacto visual que o mesmo vai ter e do próprio impacto da própria ponte, que eu me lembro, em 2013, as pontes foram uma bandeira de divergência entre muitos dos projetos autárquicos que foram a jogo e digamos que só nestes 8 anos já ouvimos falar de 2 novas pontes sobre o Douro. E, portanto, mais do que pontes, nós temos que olhar para um sistema de mobilidade que reduza o tráfego viário, e o tráfego viário não se reduz por estreitarmos as vias, que é o que tem sido feito muitas vezes, não se melhora por invadirmos a cidade com pinos, que é o que tem acontecido nos últimos tempos, e há aqui uma equação que não funciona. Quando nós densificamos em altura e quando estreitamos as vias, algo vai correr mal, porque se mora mais gente e passam menos veículos, a coisa vai entupir em algum lado. E, portanto, a nossa preocupação vai muito mais por equilibrar a cidade onde ela já está densificada, identificar zonas de crescimento que possam ter planos de pormenor e de expansão específicos para essas zonas da cidade e olhar para a rede instalada e trabalhar as complementaridades devidas com soluções de metro. O metro exige um grande investimento, de BRT, que me parece uma solução muito interessante, e com o crescimento gradual das soluções autónomas de mobilidade, nós podemos criar canais dedicados também em zonas específicas da cidade e, portanto, o desafio está em olhar para a cidade, desenhar o modelo de mobilidade futura adequado àquelas que são as necessidades de uma cidade contemporânea. Eu ia-lhe perguntar, já que estamos a falar em mobilidade, uma coisa que normalmente o Porto tem uma relação complicada com a TAP. Tem acontecido ao longo das décadas haver grandes divergências entre a Câmara do Porto e a administração da transportadora aérea. O que sabe sobre os planos da TAP para o aeroporto de Sá Carneiro tranquiliza-me? Nada, mas penso que esse é um dos problemas do Porto atual, não é? A capacidade de influenciar e negociar com os stakeholders aquilo que são as necessidades da cidade. Não é por nós termos uma opinião constante nos mídias que os decisores vão mudar a sua opinião, é por nos sentarmos à mesa com quem tem que decidir e argumentar e negociar aquelas que são as necessidades do território. Eu chamo a atenção, ao longo deste tempo nós temos ouvido o Presidente da Câmara falar muito daquilo que é a sua preocupação com a TAP. Vimos-lo até escrever um livro chamado de Caixa Negra, mas o que vimos depois foi o aeroporto do Porto num buraco negro. E, portanto, o que sentimos é que é preciso, mais do que criar ruído na comunicação e na população, fazendo parecer que estamos muito preocupados, sentar-nos junto de quem pode decidir e negociar aquilo que é necessário para que o aeroporto do Porto possa ser um verdadeiro hub de ligação à América, aos hubs europeus e à Ásia de forma relevante, sem termos que fazer escala em Lisboa ou em Madrid. E, portanto, é isso que temos sentido que não acontece, não tem havido uma política de influência do Porto junto do Poder Central, e também nos preocupa que muitas vezes vemos esse queixume nos mídias, no espaço de comentário do Presidente, mas no dia seguinte vemos-lo a passear com os ministros que tomam essas decisões em amena cavaqueira e, portanto, não percebemos bem
onde é que a preocupação começa e onde é que a preocupação termina. Fazemos agora um breve intervalo, regressamos já a seguir para a segunda parte do Primeira Pessoa com Vladimir Feliz. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Voltamos agora para a segunda parte do programa Primeira Pessoa com Vladimir Feliz. Esta entrevista está a ser gravada 2 dias antes do debate instrutório do caso Selminho, no qual o Rui Moreira pode ser julgado por prevaricação ou abuso de poder, incorrendo na perda de mandato. Admite que o desfecho destas autárquicas depende em grande parte da decisão que a juíza irá ter quanto a este caso? Acima de tudo, é um caso que poderá estar sempre na agenda, embora não me pareça que deva ser o centro desta discussão, pelo menos ao dia de hoje. Acho que devemos aguardar serenamente, acho que devemos aguardar pelos esclarecimentos que saem deste processo, e estão para breve, e depois aí agirmos e reagirmos em função do que a Justiça decidir. Mas acho que neste momento é um processo que está nas mãos da Justiça e acho que todos os portuenses estão muito curiosos para conhecer o seu final. A defesa do atual Presidente da Câmara do Porto alega uma atuação, e estou a citar, menos avisada ou desatenta do autarca no litígio entre a autarquia e a imobiliária da sua família quanto à construção num terreno na Escarpa da Arrábida. Daquilo que conhece do caso, admite que não tenha havido intenção dele em prejudicar a Câmara? Eu não gosto de falar do que não sei, do que não tive envolvido, gosto de falar de mim e do que é a minha vida. Acredito que este ruído tem que acabar porque não beneficia em nada a cidade, não beneficia, acima de tudo, também a gestão da cidade, porque algo que está em cima da mesa é, eventualmente, até uma possível perda de mandato. E isso sim preocupa-me porque é um problema político. Tudo o resto que está na esfera da justiça, eu acho que a tão pouco tempo de uma decisão devemos aguardar serenamente e esperar o que vai ser decidido. Seja como for, parece evidente que o eleitorado que elegeu e reelegeu Rui Moreira se sobrepõe com o do PSD, que até foi o partido mais votado na cidade nas últimas legislativas. Como é que planeia recuperar os votos que escaparam a Luís Filipe Menezes em 2013 e ainda mais a Álvaro de Almeida em 2017? Acima de tudo, recuperando aqui um pouco do ADN do PSD e do legado que deixamos nos 12 anos de mandato de Rui Rio. Acho que é uma obra de que o Porto se orgulha, uma obra que foi tentando ser reescrita ao longo dos últimos 8 anos, um legado que não foi potenciado como deveria ter sido, na nossa opinião, e uma visão de futuro que não está construída. Eu acho que não é admissível que ao fim de 8 anos de executivo autárquico de Rui Moreira, venha agora a ser apresentado no ano 2021, no ano de eleições, um plano de desenvolvimento económico para 2030. Isto, digamos, é trabalhar quase a chegar à reta da meta. E nós notamos que este ano em que estamos, 2021, ano de eleições, a cidade passou de um modo câmara lenta para um modo fast forward, onde um conjunto de anúncios e de aceleração de obras aconteceu. A pavimentação das ruas, o esburacar do Parque da Cidade a 6 meses ou 8 das eleições, não faz grande sentido. É tentar fazer em 8 meses o que devia ter sido feito em 8 anos. E é com isso que estamos preocupados. E o eleitorado do PSD, que é um eleitorado exigente, muito comprometido com aquilo que é a cidade, muito reformista, sente que é preciso mudar. E muito desse eleitorado deu o voto de confiança a Rui Moreira nos últimos 2 mandatos. Sentimos que ao longo deste tempo tem havido um desgaste grande,
sentimos que Rui Moreira se tornou um político como os outros, que está acomodado no pós-eleições e acorda no ano de eleições para mostrar obra, e, portanto, o Porto não gosta disso. E este Porto adormecido que eu senti no PSD, foi por isso também aceitei este desafio de congelar a minha vida profissional para poder aqui responder a este desafio da cidade, de responder a um anseio que eu sentia também em 2013, que era preciso manter, para manter o legado de então, que volta a acontecer na cidade, quer no PSD, quer na sociedade civil, e, portanto, é isso que o PSD tem que saber responder. Tem que saber não só, como já foi dito, olhar para o que existe, perceber aquilo que pode acrescentar valor e aquilo que não acrescenta valor, construir em cima disso, para que possamos ter uma visão de um Porto mais sustentável do ponto de vista económico, social e ambiental, a médio e longo prazo, que é o que não sentimos que acontece ao dia de hoje. E acho que o PSD hoje espera um projeto reformista e de futuro para a cidade do Porto. Tem na sua equipa pessoas que admitam ter votado, ter apoiado Rui Moreira? Eu próprio votei Rui Moreira e é público. Apoiei Rui Moreira, vamos afirmar, apoiei Rui Moreira em 2013 e apoiei porque em 2012, quando um conjunto de pessoas da sociedade civil se reuniu para criar um movimento que, digamos, mantivesse e desenvolvesse o legado existente então, que não houvesse uma ruptura com aquilo que estava em curso, no processo de transformação da cidade, uniu-se para encontrar um projeto de futuro para a cidade do Porto. E eu revi-me nesse projeto, independentemente do rosto que existia para liderar esse projeto, que mais tarde veio a ser Rui Moreira. E como normalmente sou uma pessoa de compromisso e me comprometi com essas pessoas, obviamente que em 2013 tive esse apoio. Ao longo destes 8 anos fui sentindo um desligar daquilo que eram os princípios base desse projeto, um distanciamento daquilo que é o ADN da cidade e, acima de tudo, um modo de fazer política muito parecido com os autarcas normais, que é o que eu digo, é um trabalho tranquilo e descansado ao longo dos mandatos e uma forte aceleração, um forte boost quando estamos a chegar às eleições, e é tudo o que o país e as cidades não precisam, e portanto decidimos também, impulsionado por muitas dessas pessoas também em 2013 estiveram com Rui Moreira, criar aqui uma nova dinâmica, e agora compete-nos a nós mobilizar os portugueses para o projeto e ao mesmo tempo conseguir passar o nosso projeto à cidade. Mas é esse desligamento de que fala, Sr. Engenheiro, que pode de alguma forma explicar este paradoxo que o Porto viveu nestes anos, que reside no facto de Rui Moreira ter sido apoiado por quase toda a gente, não é? Em 2013 por parte substancial do PSD, depois pelo PS, o CDS todos estes anos, o PCP de forma indireta em parte, e recordo até que um velho amigo, Pedro Batista, um maoísta encartadíssimo, chegou a ser também um fervoroso adepto de Rui Moreira. Como é que o Sr. Engenheiro explica esta hegemonia e como é que explica que ela se foi perdendo ao longo destes 8 anos, para além daquilo que acabou de dizer neste momento? Acima de tudo porque nenhum projeto cabe tantas ideologias e tantas cabeças. E, portanto, esta geometria variável que o projeto de Rui Moreira, pseudo-independente de Rui Moreira, foi levando, descaracterizou e perdeu a sua genuinidade e autenticidade. Aquilo que era a sua ligação ao Porto autêntico, ao Porto genuíno, ao Porto que os portuenses escolheram, independentemente, muitos deles, da sua cor política, descaracterizou-se pelos excessivos acordos que foram sendo feitos para manter o poder. E quando se fazem excessivos acordos para manter o poder, nós temos quase um projeto tutti-frutti, em que cabem todos e ninguém se revê. 8 anos serviram para algum desgaste e, portanto, eu acho que isso hoje é visível aos olhos de muitos portugueses que, no silêncio, reclamam que ainda não encontraram uma solução que seja alternativa a este projeto
tutti-frutti, como eu disse. E, portanto, cabe-nos a nós, PSD, encontrar um projeto mais monofruta, mais laranja, em que possamos recuperar esse eleitorado do PSD, em que possamos recuperar também o espírito reformador do PSD que nasceu aqui no Porto e, portanto, trazer esses que são nossos, mas também e trazer muito mais portuenses, porque nós queremos que este projeto, como qualquer projeto autárquico, seja construído pelos portuenses e para os portuenses. E é esse trabalho que estamos também a fazer na rua. Nós estamos hoje já na rua, de forma silenciosa, a reunir com muitas entidades, com muitas forças vivas da cidade. Isso é verdade que, em algumas, sentimos algum conforto com a situação, noutras sentimos desconforto, um silêncio preocupante, porque acho que hoje a economia nacional depende muito dos poderes públicos, sejam eles autárquicos ou centrais, e, portanto, a partir daí as pessoas sentem-se limitadas, a meu ver, muitas vezes na sua opinião. Mas o Porto sempre foi chamado a votar, soube dar exemplos, muitas vezes de forma silenciosa, em que rapidamente deu sinais de como e quando queria mudar. Um dos autarcas que há muitos anos ligados à Câmara do Porto, que foi de alguma maneira trucidado por esse projeto Tutti Frutti, foi claramente, ele perdoar-me-á por certo se ouvir isto, o Dr. Manuel Pizarro. Está à espera de ter como concorrente à Câmara do Porto o Dr. José Luís Carneiro, por parte do Partido Socialista? Estou a aguardar ansiosamente. Vejo aqui até muitas vezes algumas afinidades, mais uma vez, entre o projeto de Rui Moreira e o próprio Partido Socialista, com alguns dos atores socialistas, com outros maiores divergências, e confesso que a mim me compete montar um projeto para a cidade, aguardar pelos meus adversários. Conheço o Dr. José Luís Carneiro, conheço bem, tenho respeito pessoal por ele, como conheço outros possíveis candidatos, mas a mim compete-me montar um projeto para os portuenses e espero que sim, que o PS venha a jogo com um projeto sólido também, que anime aqui o debate autárquico e que traga valor para a cidade, porque quanto mais elevado for o debate, mais a cidade ganha e mais os portuenses ganham. Portanto, espero um bom candidato e um candidato que venha com um projeto próprio e alternativo também à liderança de Rui Moreira e não como complemento à liderança de Rui Moreira. Falando em PS, caso ganhe a Câmara, terá o desafio de, pelo menos durante 2 anos, ter que coexistir com um executivo socialista. Já tem pensado qual será a sua estratégia para melhor defender o Porto junto do governo de António Costa? Eu tenho por hábito ser um conciliador e um consensualizador e, portanto, tenho por princípio negociar com as pessoas que estão em cada momento à frente de cada instituição, que seja relevante para os destinos da cidade. E, portanto, não é por determinado decisor de ser de uma cor política ou de outra cor, ou da minha própria cor política, que eu vou ter uma atitude diferente face a esses dossiês. Lutarei sempre pelo interesse público, pela defesa dos interesses do Porto. Agora, é público que digamos, muitas vozes nacionais, não só do PSD, mas de outras forças partidárias, identificam que este mandato poderá não ir até ao fim. O próprio Dr. António Costa tem dado, às vezes, alguns sinais de algum desconforto com o cenário político nacional. E, portanto, a mim compete-me ganhar a cidade. O país não é, digamos, uma ambição minha. Eu escolhi viver no Porto, mesmo quando profissionalmente tive outras oportunidades até mais vantajosas do ponto de vista económico. É a cidade que eu quero, que eu gosto, onde quero viver. Quero fazer o melhor possível pelo Porto e negociarei com quem em cada momento estiver à frente dos destinos do país. Espero que a breve prazo seja o Dr. Rui Rio. Se tiver que esperar 2 anos, esperarei ansiosamente. Se for antes, melhor para o país, melhor para o Porto, mas obviamente que sempre soube conviver em democracia com quem está eleito para exercer o poder nos níveis para os quais está eleito. Rui Rio, quando da apresentação da sua candidatura, disse que que o engenheiro não tinha obrigação de ganhar a Câmara do Porto. Teria preferido que ele dissesse o contrário, que tinha essa obrigação de a vencer? Não, o Dr. Rui Rio tem por hábito dizer aquilo
que pensa e que sente, e portanto é isso que eu lhe agradeço e acho que ele aí foi mais uma vez genuíno. Do meu ponto de vista, eu tenho, quando entro nas coisas, entro para ganhar. Eu acredito que ele até tenha dito isso para me picar, que ele conhece-me e quando sabe que as coisas são niveladas assim para um nível médio, eu tenho aqui um bolso acrescido para me motivar. E aqui a obrigação de ganhar é minha, obviamente, é uma responsabilidade minha de saber montar um projeto para os portuenses no qual eles se revejam e no qual eu consiga atrair não só o eleitorado do PSD, mas todos os portuenses que querem um Porto a Porto, um Porto mais reformista, mais transformador, mais empreendedor, mais afirmativo no contexto nacional, com mais capacidade negocial para resolver muitos dos dossiês que aqui falamos ao longo desta entrevista. Falando num Porto a Porto, imagina-se como um autarca mais próximo de uma força da cidade como o Futebol Clube do Porto do que foi Rui Rio? O Futebol Clube do Porto é uma marca da cidade, como muitas outras que já aqui falamos, e uma marca que prestigia muito a cidade. E, portanto, como todos os outros ativos fortes da cidade, é uma marca que considerarei com todo o interesse. Portanto, e com toda a consideração e toda a dignidade, como qualquer outro clube da cidade que tenha a capacidade de atingir aquilo que o Futebol Clube do Porto normalmente atinge, e, portanto, é o clube mais falado por essas circunstâncias. Não é? Parece-lhe que alguma vez vai ter que se haver com o facto de, quando convidar o presidente do Futebol Clube do Porto para a Câmara, ele possa vir a ser o autarca que pretende bater atualmente nestas eleições, ou mesmo o autarca, o possível futuro autarca que vai concorrer à Câmara de Gaia? Agora essa pergunta baralhou-me um pouquinho de tantas variações geográficas que teve. Dito de outra forma, tanto o doutor Rui Moreira como o ex-treinador da equipa de Portugal, que vai concorrer à Câmara de Gaia pelo PSD, são os dois mais fortes potenciais futuros presidentes do Futebol Clube do Porto. Como é que poderia vir a ser a sua relação com qualquer um deles? Dito assim, não me parece que o presidente do Futebol Clube do Porto esteja de saída no curto prazo. Não, claro que não. Senão acredito que, como já disse o Dr. Rui Moreira, poderia já nem ser candidato à Câmara do Porto, como muitas vezes afirmou ao longo de entrevistas neste mandato. Agora, eu terei a melhor das relações com qualquer dos presidentes eleitos. Eu sei respeitar a autonomia das instituições. Neste momento o presidente é Jorge Nuno Pinto da Costa, eleito pelos associados do Porto. Terei toda a relação institucional estabelecida da melhor forma possível. Quanto a António Oliveira, eu espero reunir com ele enquanto presidente da Câmara de Gaia para tratarmos de assuntos de relevo da região, nomeadamente naquilo que é a liderança metropolitana, que o Porto não tem há muito tempo, desde que Rui Moreira é presidente, e que não terá no próximo mandato, porque, como se sabe, é uma equação praticamente impossível Rui Moreira poder assumir a liderança metropolitana, que é extremamente importante para a afirmação do Porto no contexto regional. Quanto ao Futebol Clube do Porto, cabe aos associados, cabe ao atual presidente decidir os timings, e eu não estou preocupado com isso, que eu não quero ser presidente do Futebol Clube do Porto, e, portanto, estou aqui preocupado com o Porto e com os portugueses. E, por último, pensei que o engenheiro não gostará muito deste tipo de cenários, mas eu vou colocá-lo, porque é um cenário perfeitamente possível. Já disse que não será vereador de Rui Moreira caso o atual presidente da Câmara do Porto seja reeleito. Eu pergunto-lhe se, pelo contrário, vencer estas autárquicas, mas precisar de um vereador para ter maioria no Executivo, se estará disposto a aceitar o apoio ou mesmo dar pelouros a um eventual vereador do Chega? Não está na minha equação, porque eu tenho bem identificada a personalidade que eu convidarei, caso não tenha maioria, para integrar o Executivo do PSD. E não é do Chega. E quem é? Pode-se saber? Eu prefiro não dizer, porque tenho medo de condicionar a vida política dessa pessoa se eu disser quem é. Muito obrigado, engenheiro Vladimir Feliz. Resta-nos agradecer. E a todos os que seguiram a nossa entrevista. A primeira pessoa regressa na próxima semana à JETV com mais um convidado. Contamos consigo também.